Quarta-feira, 9 de setembro, seja bem-vindo ao TVU Jornal, primeira edição. E vamos aos destaques de hoje. Ontem foi dia de sessão da Câmara, dia de mais troca de acusações entre vereadores. 3 projetos foram votados e aprovados. Votuporanga tem dia histórico de mobilização contra a dengue e traça metas para combater a doença. Rodeio. Nossa região sempre foi celeiro de grandes locutores e uma nova geração está surgindo. Nossos repórteres foram conhecer 2 grandes promessas que vêm de Álvares Florence. Segura, É agora no TVU Jornal. Olá, boa tarde. E ontem foi dia de sessão na Câmara. Além da votação e aprovação de 3 projetos que estavam na ordem do dia, também houve troca de acusações entre vereadores. O clima mais uma vez esquentou na sessão ordinária da Câmara. Mehed Meidão criticou Douglas Lisboa, que por sua vez revelou que há um processo judicial do vereador contra a prefeitura. Na semana passada, Meidão deu entrada na Justiça pedindo o valor de R$ 37.958 ao Poder Executivo, referente a férias e 13º salário dele como vereador. Antes de ser divulgado o processo por Douglas, Meidão criticou a sugestão do colega à Prefeitura para que se faça um chamamento público dos jazigos abandonados no cemitério municipal para poder repassar os túmulos para os interessados. um vereador desta casa faz o manifesto ao chefe do Poder Executivo para que estudar o uso de jazigos abandonados no nosso cemitério de Votuporanga. Quem adquiriu esses espaços, ele pagou pelo espaço. Já Douglas se defendeu das acusações de Meidão, que inclusive teria divulgado críticas contra ele em uma rede social. Por uma mensagem maldosa e maliciosa na internet, em que eu fui intitulado como eu estaria tomando túmulos do cemitério municipal das famílias. De fato, eu fico muito triste com o que está acontecendo. A população que está nos acompanhando está vendo que o vereador Meidão está totalmente descontrolado. Com os ânimos mais amenos, 3 projetos foram votados e aprovados por unanimidade. O primeiro foi a proposta 28 de 2015, que regulamenta a atividade de comércio de alimentos em vias e áreas públicas. O 129 de 2015 dispõe sobre a obrigação de realização de exames de internações que finalizem a gestação. E o 136, que denomina a Arena Plínio Marim, o novo estádio municipal. E o projeto de lei número 9 de 2015, que pede que os vereadores cumpram expediente na Câmara Municipal, de autoria do vereador Meidão, não entrou em votação. A TV Unifev transmite a sessão hoje na íntegra, logo após o programa Opinião Saúde. E em Santa Fé do Sul, uma casa lotérica foi furtada no centro da cidade. Segundo informações da polícia, o suspeito entrou pelo telhado, arrombou as gavetas dos caixas e, para fugir, quebrou a porta de vidro da entrada do estabelecimento com um extintor de incêndio. Cerca de R$ 500 foram levados e ninguém foi preso. A polícia está investigando o caso. Votuporanga declarou hoje guerra contra a dengue. Em um evento no Centro de Convenções, o prefeito Júnior Marão reuniu os secretários municipais e anunciou metas para combater a doença. A população também foi convocada para acabar com os criadouros do mosquito Aedes aegypti. O dia de mobilização contra a dengue reuniu centenas de pessoas, entre lideranças municipais, agentes de saúde e sociedade civil,
para um só objetivo: combater a doença. Na mesa de autoridades, além de quase todos os secretários municipais, também esteve presente o ex-deputado federal João Dado. O evento propôs um alerta à população para o que pode vir a ser enfrentado no município, sobretudo da possibilidade do aumento no número de casos de dengue. Hoje nós estamos oficialmente tratando do Dia da Mobilização contra a Dengue. Nós, com secretarias da saúde, secretarias da Prefeitura Municipal, o prefeito, nós tratamos de fazermos uma captação de resíduos sólidos que estão deixados no nosso quintal, e isso vai acontecer gradativamente. O prefeito Júnior Marão mencionou cidades que passaram por epidemias grandes e sérias e se mostrou preocupado com a situação. Ele divulgou ações já definidas e colocadas em práticas nos últimos dias que visam o combate à doença em Votuporanga. Entre as atitudes já tomadas pelo executivo estão: cidade limpa nos bairros com coleta de resíduos toda segunda e sexta-feira. Valor da multa dobrado para quem manter focos de proliferação do mosquito em casas e estabelecimentos. Autorizações judiciais para que a prefeitura realize limpeza em locais fechados e conscientização nas escolas por meio de parceria com a Secretaria Municipal da Educação. O principal objetivo é chamar a atenção de todas as áreas envolvidas, poder público, envolvimento de todas as secretarias, para cada um fazer a sua parte. E junto com isso, a importância da gente conscientizar a população, que é o mais importante, ela fazer a sua parte. O evento contou com palestras sobre a necessidade de políticas públicas que combatam o mosquito Aedes aegypti, bem como o panorama da doença no município e ações que estão sendo fomentadas para o controle do vetor. Nesse primeiro semestre nós não tivemos nenhum óbito, mas nós tivemos 1.235 casos positivos de dengue. De julho para cá, até sexta passada, antes da chuva, nós tínhamos, de julho para cá, nós tínhamos 45 casos sem chover. Agora, com a chuva, a preocupação é muito maior. O calendário de coleta de resíduos nos bairros será divulgado em breve pela Prefeitura. E hoje de manhã foi realizado no auditório da Associação Comercial a apresentação do novo sistema de cupons eletrônicos. Os novos cupons já serão usados na promoção do Dia das Crianças, no mês que vem. O cupom eletrônico dispensa aqueles velhos modelos que vinham sendo adotados até então. A partir de agora, o preenchimento dos cupons passa a ser automático. E o objetivo é facilitar na hora da compra, tanto para os lojistas quanto para os clientes do comércio. Esse consumidor pode ir em várias lojas, consumir nas lojas participantes da promoção, e o consumidor, o lojista apenas vai digitar CPF e valor. Depois, com calma, em casa, no trabalho, através de um celular, de um tablet, o consumidor ele vai ter acesso ao sistema através do site da Associação Comercial, que é www.acvnet.com.br. Através do site ele vai se inscrever, se cadastrar. Esse método já será adotado na próxima campanha. Que vai ser uma viagem para Disney. Agora a promoção do Dia das Crianças, Disney, aí vou eu. A Associação Comercial estará sorteando uma passagem para Disney com direito a acompanhante. Os consumidores já podem efetuar o cadastro no site da Associação Comercial, que é o acvnet.com.br, repetindo, acvnet.com.br. Informações também pelo telefone 3426-4044. E agora as notícias que ganharam destaque na região noroeste paulista. Stephanie. Olá, Luciano. Moradores da cidade de Populina viveram momentos de terror na tarde de ontem. Um grande incêndio tomou conta de áreas rurais da cidade e quase atingiu as residências. Uma moça teve várias queimaduras pelo corpo após tentar socorrer os avós que estavam trancados dentro da residência no sítio. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão apuradas pela Polícia Técnica. A polícia de Santa Fé do Sul investiga o assassinato de um rapaz de 19 anos que foi morto a facadas na tarde de segunda-feira na cidade.
A suspeita da polícia é de que o assassinato tenha ocorrido durante uma discussão com outro jovem de 19 anos. A equipe de investigadores da Delegacia de Santa Fé fez buscas pela cidade, mas ainda não conseguiu encontrar o suspeito. Uma moradora de rua de 39 anos foi agredida até a morte nesta terça-feira em Rio Preto. Segundo informações da polícia, o autor do crime é o companheiro da vítima. Ele informou que deu vários socos e pontapés na vítima e o motivo, segundo o agressor, é uma traição. Ele foi preso em flagrante por homicídio e encaminhado para o centro de detenção. 3 adolescentes foram apreendidos nesta semana pela Polícia Militar de Fernandópolis após furtarem 2 motocicletas em Noroeste. Os 2 veículos foram recuperados e o trio foi liberado após prestar depoimento na delegacia. Esses são os destaques de hoje. Uma boa tarde. E o prazo para inscrições no vestibular da FUVEST 2016 da Universidade de São Paulo, a USP, se encerra hoje. O cadastro deve ser feito pelo site fuvest.com.br. As provas ocorrem em 29 de novembro e de 10 a 12 de janeiro de 2016. O processo vai selecionar 9.568 candidatos para a USP e 120 para o curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. No ano passado, a FUVEST recebeu mais de 141 mil inscrições. Nesta edição, há menos vagas em disputa na FUVEST, porque a USP decidiu em junho que 13,5% das vagas de graduação serão disputadas pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU, do Ministério da Educação. E para quem gosta de pescaria, o sonho sempre foi pegar um peixe grande. Agora imagine se durante uma pescaria, de repente você fisgasse um peixe de quase 2 metros, pesando 50 quilos. E isso aqui na nossa região. Parece história de pescador, mas não é. Um pescador de Votuporanga conseguiu essa façanha e pescou um pirarucu de 50 quilos. Até aí tudo bem, se este peixe não fosse da bacia amazônica e coloca em risco os peixes nativos da nossa região. O Wendel está feliz da vida e com motivos de sobra para comemorar a pescaria do final de semana. Ele é mergulhador profissional e, com a ajuda do arpão, conseguiu pescar um pirarucu de 50 quilos e quase 1,80 m em Indiaporã, no represamento da Água Vermelha. Foi um dia que marcou minha vida, porque qual é o pescador que não quer pegar um peixe desse daqui, fala a verdade, né? Eu fui com meus amigos pescar e o motor do barco deu defeito. Então a gente voltou e eu fiquei pescando na frente do rancho, lugar que todo mundo bate, todo mundo já pesca naquele lugar, então é um lugar que o pessoal não dá muito valor, né? Ninguém pegou nada, eles foram, né, almoçar. E me deixaram no rio, que a gente ia embora logo após o almoço, né? Eu falei, não vou almoçar não, vou ficar pescando o tempo todo. Aí eu continuei pescando, peguei mais 2 peixes, né? E atravessei o braço do rio. A hora que eu fui mergulhar, eu vi esse peixe. Aí eu atirei nele, a gente brigou por 1h30. Ele me puxou no meio do rio e ele me atravessou para o outro lado do braço. O detalhe é que essa espécie é exótica e nativa da Amazônia, só que veio parar aqui na nossa região, no Rio Grande. Só para você ter uma ideia, esse peixe ainda é filhote, só que a espécie pode chegar a atingir até 3 metros de comprimento e pesar até 200 quilos. E a notícia do sucesso da pescaria do Wendel se espalhou rapidamente. Mas o difícil foi acreditar na história. Conversa de pescador, sabe como é, né? Eu tinha acreditado, Eu já tinha visto muitos peixes no Acre, na Rondônia, mas aqui eu nunca tinha visto. Aí ele me ligou na hora e disse que tinha pegado um peixe grande. E eu falei para ele, que peixe que é? Ele falou, o senhor nem adivinha. Para preparar um freezer grande para caber o peixe, né? E os motivos que fizeram ele aparecer pela região ainda não são certos, nem para a Polícia Ambiental. Tudo indica que ele veio de Minas, de um criador que era autorizado, mas isso não é uma história oficial. E o tanque teve problemas, ele acabou sendo depositado em torno de 20 mil indivíduos dentro do rio.
O último registro dele por aqui foi em novembro do ano passado, em Orindiúva. E nesses casos, o tenente da Polícia Ambiental afirma que a pesca é permitida, desde que a pessoa esteja dentro da lei. Não tem muita restrição, né? Desde que seja feita na legalidade, com o quê? Com um petrecho que ele possa ser usado, né? Nesse período aqui, ele pescou com arpão, não tem problema algum, né? Na época da piracema, o arpão não pode ser utilizado, não pode ser utilizado rede, né? Mas ainda assim, os únicos peixes que são liberados na piracema são esses exóticos aí, né? Tucunaré e o próprio pirarucu. O pirarucu é um dos maiores peixes de água doce e na região noroeste paulista é visto como um predador. Aqui ele é classificado como o topo da cadeia alimentar e também uma ameaça para a fauna. Aparentemente ele não tem um competidor tão eficiente aqui na região e nem um predador dele, que possa controlar a sua população se essa porventura se elevar. E o biólogo ainda afirma que já existem pesquisadores que têm analisado a aparição desse grandão aí em águas paulistas. Que a doutora Lilian Cassati, também da Unesp Rio Preto, já tem uma equipe fazendo pesquisas sobre esse evento, né? Esse caso do pirarucu está ocorrendo no Rio Grande. Mas por enquanto quem vai ficar de olho mesmo vai ser o Wendel. Vai que ele encontra outra, hein? Esse marcou história. Ele até garantiu a filmagem na hora que tirou o peixe da água e as fotos também tomaram conta das redes sociais. E olha que depois disso, teve até gente interessada em comprar o pirarucu. Teve um homem que me ofereceu R$3.000 para comprar esse peixe, mas eu achei melhor não vender e curtir ele com a família e com os amigos. Certo. Valeu a pena o dia da pescaria, né? Com certeza, mais que qualquer outro dia. E o pirarucu excede todos os tamanhos de peixes da bacia do Noroeste Paulista. A Polícia Ambiental não sabe ao certo como o pirarucu veio parar em águas paulistas, porque a reprodução deste peixe pode ser um risco às espécies da região. O aparecimento do pirarucu na região noroeste paulista até já virou tema de um estudo na Universidade Estadual Paulista, a Unesp, de Rio Preto, entre 2013 e 2014. Os pesquisadores registraram a pesca de 5 exemplares no Rio Grande. E agora o assunto é rodeio. Nossa região sempre foi celeiro de grandes locutores. E uma nova geração está surgindo. A repórter Beatriz Buozzi conheceu 2 grandes promessas que vêm de Álvares Florence. Os primeiros passos na carreira, as primeiras histórias e um sonho, ser locutor de rodeio. Segura, Pião! E já são 2 décadas que essa realidade faz parte da rotina de Luciano de Oliveira. As lembranças de como tudo começou ficam agora guardadas na memória. Eu comecei, na verdade, para falar dos patrocinadores. E fui me envolvendo, assim, fui vendo os locutores da época falar, né, e me encantei pela situação. Eu falei, agora é a minha vez, né, eu vou me ensaiar, eu vou treinar, eu vou fazer algo que eu possa me aperfeiçoar e ir para dentro da arena também. Pedi uma oportunidade para ele. Essa oportunidade foi dada, inclusive nas festas da região. Boa Vista dos Andradas foi uma das festas que me recebeu assim, no início da carreira, Mira Estrela, Meridiano. Foram festas que o pessoal abriu as portas mesmo. Uma brincadeira que se tornou profissão. E não pense que é fácil. Os finais de semana são todos dedicados ao ofício. A média é de 3 festas por mês e por no mínimo 4 noites seguidas. Haja fôlego e garganta. Abriu a porteira, você tem que parar! Você tem que parar! Pro plano parar, o povo vai gritar! Judiação escapou a perna de apoio! Cada lugar que você vai é uma história diferente, é um acontecimento diferente, é uma brincadeira que você faz com o público que você não esquece, sabe? É uma interação. E a experiência com o rodeio já lhe rendeu viagens para diversos estados, como Pará, Maranhão, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e também a participação em grandes competições. Hoje o trabalho de Luciano de Oliveira serve de inspiração também para outros apaixonados pela locução. A gente vai aprendendo bastante, viu? Aprende bastante demais da conta e graças a Deus ele está sempre me dando oportunidade no mundo do rodeio e é um prazer muito grande que eu tenho agora, estou me sentindo realizado.
A referência vem de grandes nomes, mas o amor pela locução mesmo é de infância, onde passava a maior parte do tempo no sítio. Depois disso vieram as locuções em leilões de gado, rodeios amadores e há 5 anos os rodeios profissionais. Emerson Henrique abriu lá para disputa semifinal, rodou na mão, tá sentado, olha só, linda, sensacional, pode aplaudir. Trabalhei em Cardoso, trabalhei em Álvares, trabalhei em Ponte Gestal, Américo de Campo, Votuporanga. Para mim está sendo, graças a Deus, já me sinto realizado. E a cada apresentação, um novo desafio e uma emoção diferente. Olha só, Maurício Florencio, sensacional, Maurício! É difícil, porque principalmente se a gente vai estar no mesmo rodeio com o Luciano Oliveira, tá o Luciano narrando lá, vai sair o Luciano e entrar Aguinaldo Santana. É difícil demais pra gente isso aí, porque a responsabilidade que você tem de dar uma sequência num rodeio ali profissional é muito grande. Que não pense que nervosismo é coisa de novato, não. Que o diga Luciano. Eu acho que esse friozinho da barriga faz parte daquela exigência que você tem com você mesmo, né? Mas a partir do momento que eu entrei na arena, é a mesma coisa de entrar na varanda de casa ou na sala de casa, sabe? Eu me sinto assim, ao lado de grandes amigos, ao lado de pessoas que são apaixonadas pelo que eu faço, como eu amo o que eu faço também. E aí tudo se compõe ali e vira uma festa maravilhosa. Abriu, vai entrar na mão, Pitbull, vai lá, rodou o contrário, caiu na contramão. Abriu a porteira na final, aproveita, cadê o gritão do povo? Vamos torcer pra ele tem que parar, quem quiser joga o chapéu. E um dos maiores, se não o maior locutor de rodeio do Brasil, está dando a volta por cima. Asa Branca inovou o rodeio brasileiro quando começou a narrar os eventos com o microfone sem fio e dentro das arenas. Na década de 90, lotava os lugares onde se apresentava e o público vibrava. Asa Branca chegou ao topo do sucesso, mas acabou se perdendo no caminho por causa do álcool e das drogas. Contraiu o vírus HIV e travou uma batalha contra a doença. Hoje, restabelecido, deu a volta por cima e está retomando a carreira. E no próximo bloco tem esportes, nos comentários de Josiano Garofolo. Não saia daí, a gente volta já! Céu nublado, com rajadas de ventos e possibilidade de chuva. Vamos ver agora como fica o tempo nesta quarta-feira. Depois de um dia de muita chuva, as áreas de instabilidade nesta quarta-feira se mantêm mais calma e a possibilidade é de chuvisco em todo o estado de São Paulo. Na capital hoje o céu fica nublado e pode garoar à noite. As temperaturas ficam mais amenas e os termômetros podem registrar mínima de 17 graus. Em São José do Rio Preto, a previsão para esta tarde é também de céu nublado e sem previsão de chuva forte. Os termômetros podem alcançar máxima de 18 graus. Temperaturas mais amenas e céu nublado também em Votuporanga e toda a região na tarde de hoje. O sol pode aparecer, mas há o predomínio de mais nebulosidade. Os termômetros variam entre 17 e 28 graus. Chegou a hora do esporte. Josiano Garofolo já está aqui. Josiano, boa tarde. Vamos começar aí falando sobre a seleção brasileira que jogou ontem. Josiano, eu sou da opinião que a seleção do Dunga poderia ficar só nos amistosos, né? Parar de disputar competições oficiais. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todo mundo que acompanha o TV O Jornal Primeira Edição. É verdade, viu? A gente vê algumas coisas nos amistosos, o jogador indo para cima, o William, por exemplo, foi para cima do zagueiro dos Estados Unidos, driblou, enfim, rendendo muito, né? Diferente do que a gente viu quando era uma competição para valer, tanto na Copa América quanto na Copa do Mundo, então. Nossa, vamos esquecer. O pessoal tremeu muito, sentiu muito a pressão, mas tá aí, né? A seleção brasileira teve uma boa vitória jogando em Boston. O jogo aconteceu na noite de ontem, venceu por 4 gols, só que ficou nítido uma coisa, Luciano. A seleção é mesmo uma sem o Neymar e outra com o Neymar. No primeiro tempo teve aquele gol apenas do Hulk e no segundo tempo
foi o Neymar entrar em campo ali, já começaram a surgir os lances de gol e saiu mais 3 gols com facilidade. E não só o Neymar, viu, Luciano? Os outros jogadores que entraram também, o Rafinha, eu gostei muito, o filho do jogador Mazinho. Tem também o Lucas, acho que o Lucas ele teve algumas chances, o pessoal fala que ele teve chance, só que eu acho que não é bem assim. Eu acho que foram poucas as vezes que a gente viu o Lucas com a segurança da titularidade, com chance mesmo de poder, sabe, ter aquela tranquilidade, ó, agora a camisa de titular é tua, vai lá, essa é a sua chance. Não, chamam ele para a seleção brasileira, deixa no banco de reserva, entra no segundo tempo. Eu não acho que o Lucas é jogador para isso, não. Eu acho que é um jogador que pode muito bem brigar pela vaga de titular. E é isso, né? Aquele jogo comparado com o jogo da Costa Rica melhorou muito. Se bem que aquele jogo lá, nossa senhora, terrível. O Brasil ganhou com gol irregular, teve gol anulado da Costa Rica, enfim. E eu daria mais uns 2 pênaltis ali para a Costa Rica, mas enfim, é outro jogo. Desde os Estados Unidos, é uma grande vitória, só que a gente fica ainda e não tira a desconfiança do torcedor. Agora eu quero ver nas eliminatórias que lá o bicho pega. Começa a Copa do Mundo, né? Eliminatórias não deixa Exatamente. de ser Copa do Mundo. E o primeiro jogo contra o Chile, campeão da Copa América, fora de casa aí e sem o Neymar, aí a gente vai ver como é que vai ser. É isso aí, Josiano. E hoje, rodada do Campeonato Brasileiro, rodada aí de grandes clássicos, né? Exatamente. Começar falando do clássico, tem o clássico paulista. Santos e São Paulo jogam às 10 da noite. Passar aqui os jogos dos grandes times paulistas. Às 7h30 da noite, Internacional e Palmeiras. E às 10 horas da noite também, Corinthians e Grêmio. Campeonato Brasileiro que está ainda com o Corinthians liderando com uma certa folga o campeonato. E tem esse jogo muito difícil com o Grêmio, está ali na 3ª posição. É um jogo bem difícil mesmo. E o Corinthians, que empatou com o Palmeiras na última rodada, conseguiu buscar aquele empate. Agora terá mais uma prova de fogo. O Palmeiras tenta engrenar no campeonato de vez. E o São Paulo também tem esse jogo. Esse jogo eu acho que é muito difícil, de São Paulo contra o Santos, porque o Santos está numa sequência muito boa. 100% São Paulo, de aproveitamento em casa. Com o Dorival Júnior também. São Paulo, ele tem uma sequência, está vindo uma sequência boa também, só que a sequência do Santos é melhor, apesar de estar um pouco atrás na tabela. E essas 2 próximas rodadas, Luciano, pode definir até o Santos entrando de vez aí no G4. Passar uma última notícia de esporte aqui. Aconteceu no último final de semana a corrida 10 milhas em Rio Preto e, como já é tradição aqui nas provas da região, o pessoal de Votuporanga foi para lá e representou muito bem a cidade, os atletas da Secretaria Municipal de Esportes e também da AVOA, né, do professor José Roberto Medalha. Passar aqui rapidamente, no geral 8 quilômetros, o atleta votuporanguense Antônio Sanches foi o campeão, aliás, foi o vice-campeão, com Maurício Padilha na 5ª colocação. No feminino geral, a Eliette, novamente, Eliette Guilherme, ela foi a 3ª colocada, trouxe a sua medalhinha para casa. Na dupla masculina, Votuporanga foi campeã com Osmani Furnieles. Aliás, Osmani, mais um desses grandes atletas de Votuporanga que sempre representa bem a cidade, e o Aldair Macedo. E também teve o Fernando Cruz e o Edson, que concluíram a prova na 3ª colocação. Já na dupla mista, 2º lugar para o José Roberto Medalha e a Karina Franzin. E na categoria geral masculina, por 16 quilômetros, Marcelo Oliveira foi o 12º colocado na classificação geral. Parabéns a todos esses corredores de rua, atletas que representam tão bem Votuporanga nessas provas. Isso aí, Josiano, muito obrigado e até amanhã. Até amanhã. E nós ficamos por aqui. Outras notícias de Votuporanga e região, logo mais às 6:45 da noite, com Ana Paula Bimoradi no TV O Jornal, 2ª edição. Para você, uma ótima tarde e até amanhã.